Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início aqui no canal aos estudos sobre álgebra. A álgebra que é uma área da matemática extremamente antiga e que trouxe contribuições importantíssimas. O fundo aqui desse slide está cheio de letrinhas aí, né, de símbolos e tudo mais, porque a álgebra é uma ferramenta que utiliza de símbolos, tá? É a álgebra quem trouxe os símbolos para a matemática aí para contribuir com tantas coisas. Então, essa aula é uma aula introdutória para a gente entender um pouquinho o que é a álgebra, tá? A álgebra trouxe contribuições muito importantes para a matemática e eu quero falar sobre 3 aspectos importantes dessa área. Primeiramente, a álgebra faz estudo dos números. Ela estuda as propriedades dos números. E então vai verificar quais são as características dos números inteiros, por exemplo. Quais são as características dos números pares, que é um exemplo que eu tenho aqui. Ó. Todo número par pode ser escrito como 2K, onde K pertence aos inteiros. Então, pense bem, o 30, por exemplo, eu posso escrever o 30 como 2 vezes alguma coisa? Posso, 2 vezes 15. Se eu consigo escrever o 30 como 2 vezes 15, significa que ele é um número par. E esse estudo, né, estudar a propriedade dos números pares, é a responsabilidade da álgebra. Por isso que surge um símbolo aqui. Ah, mas e se eu colocasse x, professor? Poderia ser? Claro que poderia. Aqui é um símbolo que não é obrigatoriamente ser o K. Em alguns casos, existe a obrigatoriedade do símbolo, tá? Mas em outros não existe. Na maioria não existe, você pode usar qualquer símbolo. E aí a gente pode usar letras do nosso alfabeto grego, podemos utilizar estrela e qualquer coisa, desde que seja um símbolo e esse símbolo represente alguma coisa, tá? Aqui, por exemplo, o 2K está representando qualquer número inteiro. A partir do momento que a gente escreveu 30 como 2 vezes 15, temos a certeza de que ele é um número par, porque a álgebra determinou que um número par tem a característica de ser um múltiplo de 2. Da mesma forma, temos essa ideia parecida para o número ímpar. O número ímpar é o 2K, só que adicionado em uma unidade. Exemplo 27, 2 vezes 13 mais 1. Então, a partir do momento que eu consigo escrever o 27 como 2K mais 1, onde esse K é o 13, eu tenho certeza de que o 27 é um número ímpar. Tudo bem? Então, vocês estão percebendo que a álgebra faz estudos generalizados. A álgebra sempre vai procurar fazer generalizações. Aqui eu tenho, por exemplo, uma situação em que eu pego o x mais y e digo que é igual a 2. Tá? Esse é só um exemplo. E esse x e y pertencem aos reais. O que isso está significando aqui? Significa que se a gente pega 2 valores dentro dos campos dos reais, nós queremos que esse resultado seja igual a 2. E aí nós temos infinitas possibilidades. Infinitas. Uma principal seria 1 mais 1, que é o 2. Agora, podemos também, já que estamos trabalhando com o campo dos reais, pode ser qualquer tipo de número, podemos utilizar, por exemplo, 1,5 mais 0,5. Ou eu poderia utilizar 2,8 menos 0,8. Tá bom? Então, esses x e y podem ser quaisquer números, desde que somados gerem o valor 2. Isso é uma generalização, assim como 2K e 2K mais 1 ali em cima é uma generalização. Ok? Então, a álgebra ela traz essa ideia de generalizar coisas. Ao invés de utilizar números específicos, vamos generalizar. E a generalização ela é muito boa dentro da matemática, porque permite fazer o estudo de diversas situações ao mesmo tempo. Tá? Porque, já que estamos generalizando, essa generalização vai servir para vários momentos da matemática, do cotidiano, enfim. E uma terceira ação, né? Uma terceira característica da álgebra é trabalhar com a abstração. E essa já é uma parte mais complicada da álgebra, no qual são feitos estudos aí com uma álgebra muito pesada, com cálculos pesados. E eu tenho como exemplo aqui os números complexos.
Os números complexos são estudados na terceira série do ensino médio e é uma forma de abstração, porque é quando a gente trabalha com uma parte imaginária. Esse izinho aqui significa uma parte imaginária, tá? Eu sei que não é momento para a gente falar sobre isso, mas é um exemplo de abstração. Quando vocês chegarem lá na terceira série do ensino médio, vocês vão lembrar dessa aula e vocês vão lembrar, poxa, isso é álgebra. A álgebra faz abstração e a abstração é um número complexo, tá? Isso daqui é muito difícil de aparecer na nossa realidade, diferente das outras coisas, tá? Por exemplo, aqui no x mais y, eu poderia estar falando que eu estou comprando 2 produtos e esses 2 produtos custam R$2. Tá? Isso dá para ser aplicado no nosso cotidiano. Já uma abstração é um campo quase que exclusivamente da matemática, da física, então de coisas que não aparecem muito no nosso cotidiano. Ok? Então esses são 3 aspectos muito importantes da álgebra. Aqui eu coloquei um quadrinho só para vocês verem o quanto que é antiga a álgebra. Então, olha só, a invenção gradual do simbolismo, os símbolos foram sendo trazidos para a matemática, foram sendo trabalhados em forma de equações, para resolver problemas, o que é uma característica muito importante também da álgebra, utilizar letras para resolver problemas, tá bom? Por exemplo, eu poderia ter assim, 2x é igual a 6. Qual o número, né, que eu multiplico por 2 e gera 6? É o 3. Então, eu usei uma letra para explicar um problema, para resolver um problema. E aí tem essa fase antiga, chamada de fase elementar, que ela vai de 1700 antes de Cristo até 1700 depois de Cristo. Então, olha como que ela é antiga, mas muito antiga. Antes de Cristo já se falava de matemática, já se falava de álgebra, tá? E aí tem a fonte aqui embaixo para quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre o cotidiano, né? Nós temos aí o Instagram. Geralmente o pessoal fala assim, nossa, eu tenho 10k de seguidores. Você sabe o que é 10k? 10k são 10 mil seguidores. Mas aí por que usar o k? Essa é uma outra forma de aplicar álgebra no seu cotidiano. 10k é 10 mil, porque o k é um símbolo, e esse é um símbolo específico, que representa 1000. Então, se eu faço 10 vezes k, eu estou fazendo 10 vezes 1000, o que significa 10 mil. Ok? Um outro exemplo de símbolo que representa números assim é utilizado nesse próximo exemplo. Olha só quem está aparecendo aqui, ó. Coronavirus. Hoje é dia... Vixe, não sei que dia é hoje. Vamos ver? Hoje é que dia? 19 de abril. Hoje é dia 19 de abril de 2020. 19 de abril de 2020, estamos aí em quarentena. E já que o vírus Covid-19 está tão em voga, eu decidi falar um pouquinho sobre ele. O que acontece? Eu quero falar sobre o tamanho desse vírus, o tamanho da celulinha, né, da molécula. Confesso que eu não sei direito como falar, qual é a expressão a ser utilizada, mas o tamanho desse desenho que está aparecendo para você aí, né, o tamanho do vírus em si, já que o vírus ele é redondinho, existe um diâmetro, um tamanho, e esse diâmetro ele varia aí de 20 a 300 nanômetros, ou então nanômetros, pode ser também. Esse nzinho significa 10 elevado a menos 9. É um número muito pequeno, mas muito pequeno, muito pequeno. Tá? Então, esse vírus, provavelmente, eu não sei dizer se está ou não nesse intervalo, mas bem provável que esteja entre 20 e 300 nanômetros, mas eu não sei precisar sobre isso, tá? Agora, se estiver, nossa, ele é muito pequeno, mas é muito pequeno, tá bom? Na ordem de 10 elevado a menos 9 é uma coisa muito pequena, tá? Para vocês terem uma noção, mais ou menos, o centímetro é da ordem de 10 elevado a menos 2. O centímetro da sua régua, 10 elevado a menos 2. Imagine 10 elevado a menos 9. É muito pequeno. Sem um telescópio muito bom, a gente não consegue nem visualizar esse vírus. Tá bom? Então, essa é uma aula introdutória. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí no canal, ou então me manda uma mensagem. E até a próxima.